Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do livro da Sabedoria, capítulo 12, versículo 13, e depois dos versículos 16 ao 19. Não há, além de ti, outro Deus que cuide de todas as coisas e a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. A tua força é princípio da tua justiça, e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder, e nos que te conhecem, castigas o seu atrevimento. No entanto, dominando tua própria força, julgas com clemência e nos governas com grande consideração. Pois quando quiseres, está ao teu alcance fazer uso do teu poder. Assim procedendo, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano, e a teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Salmo responsorial retirado do Salmo 85. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai ao Senhor minha prece, o lamento da minha oração. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas, vós somente sois Deus e Senhor. Vós, porém, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim, confirmai com vigor vosso servo. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Segunda leitura. A leitura de hoje é tirada da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, dos versículos 26 ao 27. Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 13, dos versículos 24 ao 43. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas, e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Meditando a palavra de Deus.
contemplamos no Evangelho a paciência de Deus em esperar o final dos tempos para separar o joio do trigo, do mal do bem, os resistentes ao bem, dos dóceis ao amor. As parábolas do joio e do trigo, do grão de mostarda e do fermento, junto com a explicação da primeira, têm a mesma intenção. Jesus prega o reino dos céus de forma contrária a vários grupos de seu tempo, como os fariseus e os essênios, e também age de modo oposto a eles. Os fariseus queriam eliminar à força, pela prática minuciosa da lei, o pecado do mundo, apressando a chegada do reino. Os essênios, uma espécie de seita monacal de mentalidade apocalíptica, esperavam a chegada do reino com força destruidora, à base de fogo. Segundo eles, somente os membros de seu grupo seriam salvos, pois consideravam a si mesmos os únicos que se santificavam por práticas penitenciais radicais e absolutas. Jesus anuncia a tolerância e a paciência do Pai. Somente no dia da colheita, Mateus capítulo 25, dos versículos 31 a 46, o joio será separado do trigo. A partir de sua vinda, Jesus, com sua pessoa e palavra, introduziu e continua introduzindo os novos tempos do reino, pouco a pouco, no cotidiano da vida humana, sem alardes. Refletamos juntos. O reino tem força própria, mas o Senhor espera e deseja a contribuição humana. Sejamos trigo, e não joio. Semeamos graça e amor, justiça e fraternidade, solidariedade e misericórdia? Confiamos que o joio da maldade, que se expressa, por exemplo, no racismo, na guerra, no egoísmo e no preconceito, será queimado um dia no fogo da justiça divina? Reflita. Deus te abençoe e te proteja. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia nesse instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém.